Boa noite a todos. Afef Comida Árabe, Natália Guerrieri, o Max, sejam muito bem-vindos. Estou aguardando só a Ellen adentrar a sala para que nós possamos continuar. Na verdade, continuar não, né? Começar a live. Rafael Cola entrou, seja bem-vindo. Boa noite. Francisco entrou também, membro da nossa comissão. Estamos só aguardando a Ellen para dar início à nossa live. Ela me disse que já estava aqui. Para os que já chegaram, quem tiver alguma pergunta sobre principalmente o tema de hoje, pode fazer aqui no chat, né, que eu passo para Ellen ou até mesmo posso responder, tá bom? Esse tema é um tema bem importante, né, o direito ao treino na pandemia, porque há um conflito legal aí entre o direito à saúde, que também envolve o esporte, mas eu não vou entrar muito no tema, porque esse tema é da Ellen, né? A Ellen está se conectando. Ei, Ellen, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, muito bem. O áudio tá bom? Tá bom. Você me escuta bem também? Escuto, perfeito. Você tinha dado uma travadinha para mim. Então, vamos começar. Já temos algumas pessoas aqui acompanhando a gente, já deu o horário. Ah, Ellen, né, a nossa convidada de hoje, esse é um primeiro projeto da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Espírito Santo para fazer live no Instagram. Nós já estávamos fazendo lives, mas tanto no YouTube, né, através do Zoom, em alguns eventos como webinars, as reuniões que nós fazemos, tanto ordinária, extraordinária, palestras, e dessa vez nós estamos dando um pontapé inicial aqui de algo que começou com um bate-papo com a ESA, que também era nesse estilo de conversa, e foi bem legal. Então nós estamos agora começando com isso, e é um grande prazer, Ellen, te ter como primeira convidada desse nosso projeto, né? A Ellen, que é advogada e também é triatleta, né, Ellen? Conta aí um pouquinho da sua história pra gente. É isso aí. Vivo nessa dimensão dupla, né? Eu era corredora, e inclusive uma das coisas que me motivou no início da corrida foi a corrida dos advogados, corrida da OAB, que eu tinha muita vontade de participar, só que eu não aguentava correr nada. E aí, depois, com o passar do tempo, competindo em corrida de rua, aí migrei para o triatlon. E aí, E, pode falar. então você começou gostando do esporte, praticando, e acabou virando uma paixão profissional, né? Eu comecei no esporte já bem tarde, eu comecei com 25 anos na corrida. Então, eu sempre tive uma vida ativa, mas nada tão dedicado assim. Eu já advogava na época. Quando eu comecei a ter um pouco de resultado, eu fui ficando cada vez mais motivada. E com o passar do tempo, eu fui voltando a minha dedicação, assim como para a advocacia, para o esporte, né? É uma profissão? É uma profissão, mas eu me vejo como advogada, o triatleta entra mais como lazer, apesar de eu fazer de uma forma tão focada assim. Entendi. Ellen, você me escuta bem? Discurso, você está me escutando? Você está travando um pouquinho. É,
Eu vi aqui um comentário que você estava travando um pouquinho. Para mim, pelo menos, fica carregando um pouquinho. Eu não sei se sou eu ou se é você. Ah, eu te escuto muito bem. Eu te escuto bem, mas trava um pouco a sua imagem, várias vezes. Uhum. Eu estou até na internet, no 4G, não estou no Wi-Fi, não. Ah, eu também. Aproveitei Popular. para fazer isso, porque da última vez a gente tentou fazer no 4G, não deu, no Wi-Fi não deu muito certo. Não, não Legal. dá. Você escreveu um artigo para a nossa comissão com esse tema, né? O direito ao treino na pandemia. O que te motivou a escrever sobre isso? A princípio, como eu, assim, no início quando começou a pandemia, eu tive que parei um pouquinho os treinos e eu vi que não tinha como eu me manter parada. Então, precisei voltar a treinar. Fiquei 8 dias meio que parada, só isso que eu consegui. E em 8 dias eu vi um prejuízo muito grande. Teve muita perda de rendimento, porque eu vinha numa preparação já intensa para uma determinada prova. E ela foi cancelada, faltando acho que 2 ou 3 semanas, uma prova longa, que requer eu estava no período já de quase 4 meses me preparando para ela. E a partir do momento que eu vi em mim essa situação, eu fiquei imaginando os demais atletas se preparando para a Olimpíada, e a gente via a situação pelas redes sociais em outros países, os atletas totalmente clausurados. Tem um triatleta que estava na Espanha, não sei se ele ainda está lá, um triatleta profissional bem conhecido, que é o Thiago Vinhal. Ele falou que ele foi abordado pela polícia quando ele estava correndo. Essas situações. E daí, começando a participar das reuniões da Comissão de Direito Desportivo, me acendeu essa ideia, porque a gente fica acreditando pela necessidade, mas não existe um fundamento. Até então não tinha um fundamento que respaldava a necessidade desse treino. E daí surgiu a ideia de desenvolver esse artigo. E o Vitor, que é o vice-presidente, ele abraçou, vice, né, vice? Ele abraçou a causa e falou, vamos escrever juntos, vamos embora. Isso é maravilhoso. Mas e aí, o que você pode contar para a gente desse artigo? No final das contas, o atleta tem ou não tem direito ao treino? A meu ver, ele tem sim, porque o prejuízo que ele tem por não treinar, o destreino no longo prazo, ele é muito prejudicial. No desenvolver do artigo, encontrei estudos falando sobre isso. Pesquisadores, eles relatam que com 21 dias de parado, já causa uma perda de 50% da capacidade. E se isso perdurar por um período que não tem uma previsibilidade, se você pensar num atleta que já está no final da carreira, ou já está assim, numa maturidade, para ele depois retomar o ritmo dele, vai demorar muito e é capaz dele talvez não conseguir chegar ao mesmo rendimento. E encerrar a carreira, às vezes, precocemente. Então, não é que a pessoa não pode obedecer às restrições, mas para cada situação, você pode pelo menos manter um mínimo de manutenção. Não é a pessoa estar no auge do treinamento o tempo todo. Até porque isso, quando a gente está na sobrecarga de treino, a imunidade cai e fica mais suscetível a ter qualquer gripe, pegar o corona, de ser mais agressivo. Teve um relato eu não acho que ele era nadador, não lembro o país, algum país da Europa, ele estava se preparando para as Olimpíadas e acabou pegando o corona e foi bem agressivo nele, ele botou relatos dele na internet. Eu acredito que seja porque ele estava num nível de treinamento já muito intenso. Chega a um ponto que qualquer coisa debilita muito. Então, acabou que o coronavírus foi bem agressivo nele. E mesmo sendo o coronavírus, quando a gente está no momento de treinamento, quando
chega a semana de polimento para competição, eu muitas vezes fico gripada exatamente na semana de polimento, que é porque você já está no limite, a imunidade cai, você para um pouquinho, aí adoece. Então, não é fazer o treino de uma forma intensa. A ideia que foi desenvolvida nesse artigo é para proteger o mínimo de manutenção para o atleta, para ele não perder tanta a capacidade dele. Aí você entra na questão, mas esporte coletivo tem contato e tal. Existem inúmeras formas, de acordo com o seu esporte, de você praticar de alguma forma a atividade própria, né? Não é só o fortalecimento, trabalho de alongamento, a prática exata dos movimentos que você faz no seu esporte, sem tanto contato físico. Você pode, por exemplo, vôlei você consegue dividir, não precisa de estar todo mundo do time junto para poder fazer o treino. Protocolo de segurança, eles, inclusive agora que voltou o futebol, eles têm os protocolos de segurança para poder, de higienização, medir, aferir a temperatura, enfim. E era possível isso desde o início, não precisava de ter sido de uma forma tão agressiva para os atletas, essa proibição do treino. E aí a gente tem que lembrar que o treino, ele é inerente à própria atividade profissional. A gente tem que entender que é o treino do atleta de alto rendimento, não é aquele treino lazer, né? Apesar do esporte ele ser muito visto como um lazer, ele foi constitucionalizado como dentro do lazer, mas ele tem a parte específica do desporto. E existe o profissional que atua como desporto. Então, ele tem que ser... o treino ele tem que ser visto como uma das atuações do profissional, do atleta profissional. Foi eu tagarelando. Nada, que isso. Realmente, o esporte ele sempre teve esse caráter lúdico, né? Inicialmente, o próprio Barão de Coubertin, né, das Olimpíadas, tinha essa ideia principal de ser lúdico e tudo mais. O treino só foi passando cada vez mais que o esporte foi se tornando profissional. Você, na prática da atividade, como atleta, você não tem medo de contrair o Covid-19 e isso aí poder impactar no restante das suas atividades? Vou já emendar uma outra pergunta. No triatlon, tem protocolos e já tem competições à vista? Então, o medo a gente tem, mas como tudo na vida, existe a insegurança, existem os riscos. Só que você está vivo, você já está correndo risco de morrer, né? Andar de bicicleta é extremamente perigoso. Qualquer hora você pode cair, se machucar. Eu caí um dia desses mesmo. É um risco, faz parte do negócio. E eu assumi esse risco. Porque eu acho que o benefício de estar treinando é maior do que o prejuízo de ficar sem treinar. Mas eu assumi esse risco e quem está próximo de mim está ciente dessa situação. Eu evito contato com determinadas pessoas, evito grupos, evito coisas desnecessárias. Mas o treino para mim não é desnecessário, o treino para mim é essencial. Assim como eu preciso estar trabalhando no escritório, preciso estar atendendo meus clientes, a gente faz o máximo de tipo de atendimento virtual, evita contato físico, processo eletrônico, enfim. Mas assim como eu preciso dessas coisas, eu preciso estar treinando. E sobre competição, as competições de federação, confederação, até então, eu não vi muita movimentação. O que eu vi foi do Ironman, que é inclusive as provas que eu tenho me preparado, que é o 70.3, é o meio Ironman. Ele já desenvolveu um protocolo, fizeram até um vídeo, como se fosse um ilustrativo do que vai acontecer. Na prática, eu acho muito difícil de você manter
todos aqueles detalhezinhos, mas boa parte deles já vão funcionar. A ideia deles é medição de temperatura, né, no check-in das bicicletas, manter mais distância, porque a gente prepara a transição, que é quando sai da água, vai para a bicicleta, depois da bicicleta para a corrida, tem a transição. Isso tudo é uma montoeira de gente junto. Então, o protocolo deles é manter uma distância maior, não ter as sacolas, eles dão sacolas para vocês botar as coisas. E aí a ideia é botar tudo no chão, arrumadinho, para não ter essa sacola uma forma de você passar o vírus. Mas na hora da prova, quando você está na afobação ali, eu acho um pouco difícil. Mas se isso for necessário para viabilizar a ocorrência da prova, tá bom, porque eu já estou doido para competir, já não estou aguentando. Claro, tenho certeza absoluta. Eu acho que a pior coisa, inclusive, para todo mundo, para o torcedor que não consegue assistir um espetáculo e para o atleta que não consegue exercer a atividade dele, seja em qualquer atividade, né? Seja no futebol, no atletismo, no vôlei, em qualquer lugar, né? Eu tenho escutado muito alguns rumores que, pegando um pouquinho também a sua fala, do que houve uma perda de massa, né? Houve um rendimento que foi indiscutível, que caiu, e eu acho que foi para todo mundo. Existe um certo receio de uso de doping nesse período. O doping é uma situação que vocês enfrentam no triatlon, e você acredita que pode ser que tenha mais casos agora com relação por causa da pandemia? Olha, provavelmente, porque as pessoas se dopam para ganhar massa, para ganhar força, e em decorrência da queda brusca de todo esse trabalho que havia sido desenvolvido antes, e a pessoa quer chegar na competição assim que ela estiver mais preparada e sem treino, o que ela vai fazer? Ela vai tentar pular uma fase. E a gente, como é que faz para pular essa fase? Usa os aditivos, né? E provavelmente vai ter muita ocorrência. E se a WADA, que é a agência internacional que fiscaliza isso, se ela marcar em cima, vai pegar muita gente. Já pegava antes, agora então é bem possível. No triatlon a gente tem vários relatos, casos das pessoas que são punidas, 4 anos, que a penalidade máxima todo ano a gente tem conhecido que cai no doping. Não tem jeito, né? Principalmente atividades que envolvem muito o ciclismo, né? A gente até conversou um pouco antes sobre isso, não tem jeito, né? Acabam usando muito do doping, que é uma pena, né? Na verdade, eles não usam do doping, né? Eles usam dos anabolizantes, que acaba ou mascarando alguma coisa, que geralmente ele é pego por isso, e aí acaba caindo no exame antidoping. No ciclismo tem mais, assim, é o que a gente mais vê, essas polêmicas do doping, e há quem diz que 95% dos atletas de ciclismo são dopados. Eu vou até aproveitar para fazer uma indicação aqui para quem está assistindo a gente, o documentário Icarus, que foi até vencedor do Oscar de melhor documentário, salvo engano, de 2018, fala muito sobre o escândalo de doping da Rússia, justamente por isso que a Rússia queria se dar muito bem nos Jogos de Inverno que aconteceu em Sochi, né? Então, é bem legal, indico para ver como que é sério e o quanto que utilizar o esporte para controle, até para soberania, que era algo que acontecia muito nos anos 80, durante a Guerra Fria, ainda acontece até hoje, né? Alguns estados utilizam isso como uma ferramenta. Ellen, voltando um pouquinho nesse do direito ao treino, né? Até onde vai o limite? Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é até muito difícil a resposta, mas vou ter que fazer para você, não tem jeito. Até onde vai o limite
do direito à saúde e o direito à prática do esporte nesse momento, né? Porque eu estou falando da prática do esporte, obviamente engloba o treino nesse sentido, porque treinar também faz parte da saúde, né? Você mesmo me disse que começou correndo e gostou e acabou evoluindo no esporte, por aí vai. Eu vou até ser sincero, eu nesse período de pandemia ganhei massa, mas infelizmente foi gordura, né? Eu engordei muito nesse período, né? Nessa questão de ficar home office, essas coisas, não fazer mais nenhuma atividade, nem a mais básica. E nós vivemos aqui muito num período onde a maior população mundial é obesa, né? Então, a prática do esporte é a saúde. Mas com a pandemia, que pegou todo mundo desprevenido, qual é esse limite da prática do esporte que agora está retornando com a saúde em si, de preservar a saúde de todos? O questionamento que foi feito, foi levantado, era o direito de ir e vir com o direito à saúde, né? Mas pensando no sentido de saúde coletiva. Então, muito se discutia se as pessoas poderiam ter as suas liberdades restringidas por conta do coronavírus. O que se levantava era que não é um direito absoluto, então você poderia relativizar ele em prol da coletividade. Só que, como eu tinha mencionado, que o direito ao treino não é de qualquer pessoa, é de um atleta profissional. Ele está inerente ao exercício da profissão dele. Então, inviabilizar o treino é possível você causar uma incapacidade dele de futuramente exercer o próprio trabalho dele. Então, ele não pode ser visto, o treino dele, como um treino qualquer, como um lazer. Ele precisa de ser visto de uma forma diferenciada. E aí sim você poderia dizer que o direito desse treino, direito constitucional ao treino, ele pode sim se sobrepor ao direito à saúde coletiva. Mas aí eu até te devolvo a pergunta para botar um pouquinho de pimenta aqui. Por ser um atleta, obviamente, concordo que tem que ter o treino e é uma forma de exercício, mas como vários outros trabalhadores acabaram sendo privados também de sair de casa. Mas será que o atleta voltando a treinar, e aí tem vários outros argumentos, a vida do atleta é mais curta e tudo mais, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas ele voltando a treinar, será que ele não estimula as outras pessoas a quebrarem a quarentena? Porque às vezes isso ficou muito claro que talvez o retorno dos jogos, por exemplo, vou fazer um exemplo do futebol, que é um esporte popular e obviamente atingiria todos os públicos. Se retornar aos jogos é bom porque vai manter as pessoas entretidas em casa, mas tinha o seu porém. Mas se as pessoas estão vendo que eles estão indo lá trabalhar, elas também vão entender que elas também podem trabalhar. Como é que você vê essa questão? É possível você influenciar de certa forma, mas você não pode deixar de garantir um direito por medo da interpretação de outros. Isso é apenas uma possibilidade. Então, para mim, isso não é um argumento que deveria respaldar você restringir o treino, não. Entendi. E o que mais com relação a que você abordou nesse estudo? Há alguma visão de prática, casos que já estavam retornando quando você abordou, não tinham ainda, e agora já tem, por exemplo, esse retorno? Teve um caso muito interessante dos nadadores lá no Rio de Janeiro que foram presos, meninos, são adolescentes júnior, se não me engano. Eles estavam dois com os seus respectivos pais, mãe estava com a mãe, né? E eles estavam na praia treinando. Eram 2 pessoas treinando e 2 pessoas acompanhantes, né? E depois que eles terminaram o treino, foram abordados, presos. Assim, totalmente desnecessário você prender essas pessoas que estavam ali simplesmente exercendo, ao meu ver, um direito deles,
por conta de um argumento que é desarrazoável tudo ali. Eles não estavam em aglomeração, eles não... Aí? Apareceu um negócio aqui. Na água não tem nenhum estudo sobre a transmissão, bem lembrado disso, sobre a transmissão do vírus na água do mar. Saiu um estudo sobre transmissão pelo esgoto, né, que parece que fica durante uns 4, 5 dias, o coronavírus se mantém vivo, mas na água do mar não saiu nenhum estudo falando sobre isso. Então, a prisão dessas pessoas, desses jovens, não se justifica. E aí a gente vê até um certo despreparo dos agentes que estão ali, às vezes estão apenas seguindo ordens, mas fica com uma atuação muito limitada. Entendi. Bem interessante essa questão da forma como se vai coagir, né, as pessoas para que elas não saiam mais nas ruas. E aí, esse caso dos nadadores aí é bem icônico. Ellen, agora o que você está planejando para você para o futuro das competições em razão do Covid? Mudou alguma coisa na sua forma de treinamento? Mudou alguma forma do que você vai ver as competições daqui para frente? Existe alguma possibilidade de mudança até de regras, de alterar quilometragens, de percursos, alguma coisa para diminuir em razão desse período? Porque, obviamente, as confederações, inclusive internacionais, elas têm ciência de que os atletas sofreram com isso, obviamente, e há um desgaste muito grande em razão do alto rendimento. Tem alguma coisa para o futuro? Já se falou algo? Olha, a gente ainda está tudo muito incerto, né? Eu estou bem desacreditada com competição esse ano, e isso é um prejuízo muito grande, porque o mercado de esporte, ele mexe muito com a economia, então é organizador que não está ganhando dinheiro, as pessoas que prestam serviço para os organizadores que estão deixando de ganhar dinheiro, as empresas que estão envolvendo o marketing dela com competição, com atleta, todo mundo acaba saindo perdendo. Mas pela consciência que é trabalhada no coletivo, eu não vejo como viável acontecer uma competição agora, nos próximos meses. Se novembro, talvez, dezembro, já assim, ano acabou. Então, eu estou bem desacreditada desse ano. Mas eu não posso não treinar. Aí as pessoas ficam assim, às vezes... Agora, nem tanto que aqui, pelo menos, tem muita gente na rua, mas, a princípio, a gente viu um olhar recriminatório muito grande. Para que ficar treinando se não tem competição, né? Mas, se você não treinar agora, quando se aproximar das competições, até você entrar num ritmo de treino, aquilo já passou e você perdeu a possibilidade. Então, eu continuo me mantendo sempre treinada, sem exagero, sem pressão, sem tanto volume, mantendo velocidade, porque a velocidade é um trabalho mais devagar a se alcançar. Então, a gente continua fazendo trabalho de velocidade, agora de volume nem tanto, esperando uma competição em si. E aí a gente se diverte com treinões. Quando é possível fazer algum treinão, sem muita aglomeração, é claro, a gente vai se divertir desse jeito, para poder suprir essa ausência. É inegável que vocês não podem parar, não é porque não tem uma data de competição também que deve se parar de treinar, isso é inegável. Até recuperar o tempo perdido já não é a mesma coisa quando você disputa, né? E para recuperar o tempo perdido é complicado, né? Agora, o futebol, por exemplo, o futebol voltou com a arquibancada fechada. Eu acho muito triste. Eu não gostaria de estar jogando futebol com a arquibancada daquele jeito, porque a torcida, ela leva.
Às vezes o time não está conseguindo fluir, mas com a torcida consegue levar e reverter a situação. E para competição de rua, você não consegue impedir um público de participar. Competições, assim, eles sempre têm um local de pós-prova, que seria... agora até fugiu o nome. Onde recebe medalha, faz alimentação, hidratação. Como que você vai viabilizar isso? Tudo vai ter contato. E as pessoas estão naquela de que não pode ter contato. Aí eu não consigo imaginar a possibilidade de acontecer. Enquanto estiver na cabeça todo esse medo da transmissão, não tem como acontecer. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma vacina, vai ser muito difícil, né? De fato, é bem complicado essa questão dos estádios sem torcida. Fizeram o primeiro jogo, foi um Fla-Flu recentemente, foi o primeiro jogo do Brasil a retornar e foi sem barulho algum. Por um lado, é interessante, não digo que é bom, digo que é interessante porque você começa a escutar coisas que estão lá dentro do campo que não é tão comum. Mas se fosse para não ter torcida, não se teria um estádio, né? Com tanta capacidade. É óbvio que aquilo é um espetáculo e merece ter torcida o tempo todo. Mas nos jogos seguintes começaram a botar um som de torcida. Há um Bola da Vez gravado um pouco antes da pandemia de chegar no Brasil, com o Mário Sérgio Cortella, eu até recomendei para todos uma outra live anterior, onde ele fala que a torcida em si não é a motivação para você ganhar algo. Porque você tem que ter a sua própria motivação. Se aquilo é o seu trabalho, você depende daquilo, você tem que ter essa motivação para querer ganhar. Mas a torcida dá aquele empurrão. Eu não sou atleta, não posso dizer isso, mas é óbvio que para o atleta é espetacular você ter aquele apoio, você ter aquele calor. Para quem me conhece, eu sou um fã de Fórmula 1 e de qualquer competição de automobilismo. Dizem que no Brasil, quando os pilotos estão passando dentro do carro na reta, eles sentem uma vibração diferente que não é muito comum em outros países, né? E isso motiva mais a botar o pé lá embaixo. Você tem sentido falta disso? A torcida, para mim, ela é capaz de mudar um resultado. Eu te falo por experiência própria. Eu já fui empurrada, literalmente empurrada, assim, por torcida. Então, eu sei que ela é capaz ela tem um poder muito grande. E a ausência dela não traz o mesmo placar. Parece algo frio, né? Fica algo... Fica muito frio. A torcida do Flamengo, gente, assim, surreal. É surreal. E realmente bota pressão no time adversário. Uma das grandes questões técnicas que se discutia antes do retorno é o seguinte. Que legal. A final da Libertadores será no Maracanã. Aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, mas sem torcida? Então, assim, a torcida faz uma diferença. Isso é sem dúvida nenhuma que a torcida faz uma grande diferença. Ellen, a gente já está aqui até chegando um pouquinho já na nossa parte final. Como é que fica a questão de patrocínios? Eu sei que você tem alguns patrocínios, né? Inclusive, se quiser falar aqui, pode ficar à vontade. Como é que fica a questão do patrocínio para o atleta nesse período que ele não está expondo essa marca? Pois é. Eu até lembrei do negócio. O que acontece? Tem uma prova de... Só porque você falou do patrocínio, acabei lembrando. Tem uma determinada prova grande que acontece, que eu não vou falar o nome, mas ela, por causa da pandemia, ela acabou retirando os profissionais da prova. Ela ia acontecer só com o amador. Eu não sei se de fato ainda vai acontecer esse ano, mas ela ia acontecer só com o amador. E isso, para mim, é uma agressão ao esporte,
porque o atleta profissional, ele não pode competir no amador, aí ele fica sem competir, e ele precisa estar competindo para dar retorno para os patrocinadores dele. Não necessariamente ele precisa de ganhar, porque questão de ganhar, às vezes dá uma bonificação de acordo com o contrato, mas ele precisa estar em evidência. E se ele não pode competir, ele perde essa evidência e o patrocinador pode acabar perdendo interesse naquele tipo de atleta. E a gente tem visto muito as empresas, às vezes, associarem, descartando o profissional e indo muito para o digital influencer, e os atletas profissionais, eles acabam perdendo um pouco o prestígio deles. Entendeu? Aí, o que ele tem de diferencial, que é a oportunidade de competir e estar lá na frente, brigando, indo para o pódio, diferentemente daquele que é só um praticante, aí ele vai ser impedido de participar. Entendeu? Mas em relação a mim, com patrocínio, até então, está quase tudo tranquilo, porque tem a Bolsa do Estado, Bolsa Atleta, né? Sou atleta do Estado do Espírito Santo. A gente está na metade ainda do contrato, e eles têm a verba já separada, né? Até então nem poderia suspender, mas, enfim, eles não suspenderam, mantiveram os pagamentos tudo certo, e até então o discurso é que o próximo edital vai sair normalmente. O Estado, a gente sabe que eles têm verba certa para o alto rendimento, eles precisam direcionar a verba para o alto rendimento. Então, acho difícil não continuar mantendo esse protocolo que o Estado vem mantendo todos os anos, acabando o edital, promove outro. O Estado do Espírito Santo é bem organizado em relação a isso e viabiliza que muitos atletas, e principalmente para atletas. Aqui no estado a gente tem muitos para atletas de rendimentos incríveis, que vai para a Paralimpíada, vai para o PAN, principalmente a galera da natação, do tiro. A gente realmente, o estado faz a diferença aqui em relação a isso. E os outros patrocinadores a gente está conseguindo ir na medida do possível. A gente tenta, por enquanto, pela rede social mesmo, trazer um feedback para eles, trazer um pouco de visibilidade. Mas não ter competição faz falta, porque uma competição, você está ali na rua, vestindo a camisa, pódio, é sempre válido, né? E aí os meus patrocinadores que estão sempre comigo, que é a Real Café, Café das Montanhas, sensacional, recomendo. A SA Ambiental, que é uma empresa que presta serviço, inclusive na pandemia, ela ajudou muito, fez vários trabalhos em relação à limpeza de locais públicos, né? E é isso aí. Você tocou num ponto importante, nós já havíamos até conversado sobre isso nessa questão do Bolsa Atleta do Estado. Você disse que parece que o edital vai acontecer, mas ele mede marcas. Você até me falou agora que possivelmente esse ano não vai ter. Como é que você acha que vai ficar essa questão do Bolsa Atleta para o próximo edital, para o próximo temporada? Vou usar temporada, para não dizer ano, porque eu não sei se vai ser exatamente para o ano. Esse edital que a gente está recebendo agora, ele é com resultado de 2018. O próximo edital, teoricamente, ele teria que vir com o resultado de 2019. Só que se ele não sair ainda em 2020, se ele sair só em 2021, talvez ele iria requerer 2020. Mas 2020 praticamente não tem resultado, né? Aqui no estado, no meu caso, eu tive uma competição estadual. Você chegou a participar de alguma competição esse ano, antes da pandemia? Participei a primeira etapa do estadual, eu participei, ganhei. Se não tiver mais nenhuma etapa aí, eu vou acabar sendo a campeã, graças a Deus. Participei de 2 corridas de montanha,
que é do Circuito Capixaba de Montanha. Ganhei as duas aí, se não tiver mais também, vou mais aí um resultado estadual. O que mais que teve? Acho que só teve isso, não me lembro. A gente teve agora recente um desafio de ciclismo indoor. Foi uma competição. Não segue muito os ditames do que seria uma competição oficial, mas foi promovida pela Federação de Triatlo e pela Federação de Ciclismo. Deu para pelo menos ter um gostinho de competição. Foi uma competição bem interessante. Ela seguiu tudo quanto é protocolo possível de segurança, porque os atletas só competiam 2 por vez e a gente não encontrava um com os outros, né? Num espaço que cada um levava sua bicicleta, num rolo smart, um rolo interativo no sistema. Todo mundo fazia a competição igualzinha, nas mesmas condições, só que cada um com a sua bicicleta. E o que dava garantia de que esse rolo vai dar uma precisão, que todo mundo vai fazer igual, é que pesava. O que acontece? Não sei se você conhece como é que funciona rolo de bicicleta. Esses rolos que são interativos, tipo um videogame. Você tá pedalando, aparece o avatarzinho lá na televisão. Para dar mais certeza de que tá preciso, você precisa botar o seu peso. E durante esse período de pandemia tiveram várias competições virtuais. Só que nada garante que aquilo está sendo real, principalmente porque as pessoas mentem no peso. Mentiu no peso, aquilo dali não vai estar verdadeiro. E aí lá eles pesavam antes de você ir para a competição. A gente informava antes o peso, mas lá pesava para confirmar. E aí ficava tudo bem, todo mundo com a mesma dificuldade, entendeu? E aí foi possível ter uma competição, mesmo durante a pandemia. Mas é claro que teve gente que não quis aderir, ainda mesmo assim com receio, mas já que eu já saio para treinar, para mim ir ali só fazer a competição não tinha problema. E ali pegar uma medalha para você é tranquilo, né? Não, na verdade nem teve medalha, mas não veio lá não, mas valeu a participação. A gente usava máscara até na hora de competir. Legal. Como você, na prática, você usou máscara na prática da atividade? Não tem cabimento usar máscara durante a prática. Há vários que reclamam que é extremamente impossível respirar. Como é que é a sua sensação com relação a isso? Não, eu não uso máscara para correr, para pedalar, não tem condição. Primeiro que a máscara, eu já suo muito. Eu comecei a atividade física, eu já estou pingando. E eu respiro pela boca, eu não respiro pelo nariz. E aí eu preciso estar com a boca aberta e nisso sai saliva, né? E a máscara fica encharcada. E a máscara encharcada, ela não tem funcionalidade nenhuma. Aí falam, tem máscara própria para atividade esportiva. É? Não cola essa. Estão vendendo máscara R$70. Essa daí é a primeira... Nossa, primeira vez que eu escuto essa máscara específica para a prática do esporte. É a primeira vez. R$70. Que filtra... fala que filtra mais. Não, essas coisas aí não colam comigo. Ela é quase que uma vacina, a vacina que você o mais interessante é você buscar um local, se você tá realmente com receio de contrair, de pegar o vírus, vai para um local isolado. Entendeu? A gente consegue. Tem algumas regiões aqui perto da minha casa que eu consigo, são mais isolados. Não vai para calçadão, porque você vai ver muita gente para cima e para baixo. Se você não está querendo se pôr ao risco, é melhor não. Mas você pode ir para muito lugar isolado, principalmente final de semana, pega alguma estrada por aí e vai fazer sua atividadezinha. É muito mais saudável você fazer isso do que você ficar trancado dentro de casa, no meu ponto de vista. Do que você ficar trancado dentro de casa. Respeito quem pensa o contrário.
São quantas etapas do estadual que você me falou? Você disputou uma esse ano e depois não teve mais, né? São quantas etapas? São quatro. Quatro? Quatro. Ok. É que falhou um pouquinho A aqui para mim. gente, é, São a quatro. gente fez, Se termina... a gente fez, pode falar. a gente fez a de março, aí depois em junho, acho que era junho que tinha, junho ou julho, que ia ter segunda, que era o triatlon dos bombeiros. É junho, né, que tem o Dia dos Bombeiros. Junho, aí depois em setembro, que é o triatlon do Exército. A gente ainda não chegou em setembro, mas ele já está confirmado o cancelamento deles, eles já anunciaram. Inclusive o triatlon do Exército é o triatlon mais antigo da América Latina, já teve, nem lembro quantas edições, 30 edições, sei lá. Pela primeira vez não vai acontecer. E a última etapa, que é a de outubro, que ainda existe a possibilidade, mas é um pouco difícil, e principalmente que as eleições estão chegando, né? Se não acontecer, na sua opinião, como é que define o vencedor desse torneio? Só teve uma etapa. Só para tentar fazer como é que funciona? São quatro etapas, vamos ver se, eu confesso que eu não sei, então só para entender. São quatro etapas, cada etapa é isolada ou existe uma soma de resultados dessas quatro etapas para definir, por exemplo, um campeão, os três primeiros? Como é que funciona? Um ranking? Como é que funciona? Tem um ranking com pontuação. A quarta etapa costuma ter um valor diferenciado, numa distância maior. As três primeiras são a distância de sprint, que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. A quarta etapa costuma ser um olímpico, que são 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. E aí ela tem um peso diferenciado. Não é peso em dobro, porque senão acaba pelas contas inviabilizando e tal, mas ela é um peso diferente das outras. E aí costuma poder ter um descarte. O regulamento desse ano acabou que não tem como valer. Eu acho que nem a federação ainda conseguiu se posicionar, porque não tem como saber o que vai acontecer. Mas pelo menos a federação daqui teve prova, porque tem muitos estados que nem teve competição. Entendi. Nós vemos muito caso. Eu vou voltar só ao futebol, porque lá foram os primeiros casos que surgiram de encerrar os campeonatos neles em andamento. Então, em alguns casos declararam campeões, em outros nem campeões, nem nada. Eu queria saber se esse mesmo impacto é possível que vocês sofram também no triatlo, até para ter um conhecimento melhor de como é que funciona a prática desse esporte, como é que vocês são ranqueados nessa conquista final, dessa soma de resultados. Acha que existe alguma possibilidade de encerrar por aí e aí só vai valer os resultados da primeira prova de março? O brasileiro que seria em novembro, ainda é possível de acontecer. Então, tem aí a expectativa. Agora, se ele não acontecer, não tem resultado de 2020. Que é, inclusive, e qual é o impacto para vocês? E qual é o impacto para vocês, atletas? Para mim, se não tiver resultado. A Bolsa Atleta, ela vem do resultado nacional. A minha, ela vem do resultado nacional, não do estadual. Então, se eu não tiver um resultado nacional e exigir um resultado de 2020, eu não tenho. Entendi. Agora, o estadual... Então, possivelmente, esse é um problema que o pessoal em 2021 vai enfrentar. Exatamente. A questão de talvez falta de ranking e para conseguir o Bolsa Atleta. O Campeonato Brasileiro de Futebol, eu acho que é o Brasileiro de Futebol, que parece que pelos cálculos dele não vai acabar esse ano, vai acabar ano que vem. Nós tivemos um caso agora do campeonato do Amazonas, que os times que vão disputar competições da CBF são nomeados
pelo ranking do campeonato, né? Quem terminou em primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que aconteceu lá? O campeonato, Deus estourou a pandemia, foi um caso horroroso, Manaus teve um número de mortes absurdo, e entenderam naquele momento que era melhor encerrar o campeonato no estado em que ele se encontrava. Ele nem tinha ido para as fases finais ainda, ele estava no segundo turno. E aí ele nomeou alguns times para a CBF. E os times que não foram nomeados entraram com uma medida no TJD do Amazonas para poder reverter isso. Então a grande questão é assim, eu queria saber se tinha um impacto semelhante, se poderia acontecer algo semelhante com os atletas do triatlo, alguma coisa com a federação, se a federação entendeu como que ela ia formar esse ranking, por isso que foi a minha pergunta, mas acho que ficou bem claro a sua resposta. A federação ainda não bateu o martelo, então ela ainda tem a expectativa de fazer alguma prova esse ano, mas se ela não fizer, e eu tive um resultado de primeiro lugar, eu acredito que eu deveria ser nomeada campeã do ano, mas vamos ver como é que vai ser. Pois é. Ellen, nossa conversa está muito boa, mas nós já estamos chegando no final. Passou super rápido. Eu quero agradecer pela sua presença, por essa troca de conhecimento, por passar um pouquinho mais também dessa experiência de advogada, de atleta, né? Que você também é uma colaboradora da nossa Comissão de Direito Desportivo, nos ajuda muito também, inclusive na prática e na realização dos nossos trabalhos. Agradeço por isso, agradeço por ter aceito esse convite. Vamos ficar de olho nessas situações que estão acontecendo aí. E acho que possivelmente a gente vai ter que fazer uma outra live aí no futuro para poder ver como é que ficou toda essa situação e como é que ficou o campeonato do triatlo. Muito obrigado. Se você quiser fazer uma consideração... Vamos fazer uma live pós-pandemia. Eu espero que seja bem rápido isso, né? Porque está demorando tanto para passar. Né? É verdade. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a você, Gabriel, a comissão. Está sendo ótimo para mim agregar mais conhecimento, estar fazendo esses trabalhos com vocês. Deixa a live aí gravada para o pessoal que perdeu, né? Deixa aí para eles para poder curtir esse papo aí que a gente fez. Com certeza. Nós que agradecemos, Ellen. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram. Já vamos trabalhar aqui para um próximo projeto de uma outra live. Em seguida, nós vamos divulgar e passar para todo mundo. Obrigado a todos que dedicaram um tempo aqui para assistir a nossa live. O assunto é super interessante e esse tema foi muito bem abordado aqui pela doutora Ellen. Obrigado, um abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, boa noite.